Olá, caros amigos, o meu nome é João Fanha, muitos de vocês que estão a ver este vídeo conhecem-me. Eu, primeiro que tudo, sou professor de dança, bailarino, organizador de uma comunidade cultural ligada à dança e à música e também DJ. Foi uma atividade que foi surgindo aos poucos e surgiu, primeiro que tudo, ligada às aulas. O facto de eu ter que pôr música nas aulas já desenvolve algum trabalho que tem a ver com o trabalho de DJ e há uma certa pesquisa associada a este trabalho, que depois foi utilizada mais tarde. Eu fui-me dedicando a este trabalho de DJ dentro da área das latinas e também das africanas como complemento, mas essencialmente na área das latinas, salsa, cha-cha-cha e bachata e merengue. Bom, isto já engloba imensos estilos diferentes. Fui-me dedicando aos poucos, como uma brincadeira, a experiência foi-se repetindo e tive finalmente alguns convites que me permitiram investir um bocadinho mais em algum material, música. Felizmente hoje em dia, para bem e para mal, nós temos um acesso muito mais rápido à música e isso tem muito que se lhe diga, não é? Então esse acesso mais rápido a algum material e à música permite às pessoas fazerem uma experiência um bocadinho mais, cortarem algumas tarefas ou irem para fazerem alguns atalhos que lhes permitem chegar um bocadinho mais cedo a uma posição em que se sentem confortáveis para pôr música de forma mais profissional, à noite, no social, e para serem contratados para isso. Bom, então a minha partilha hoje tem a ver com a minha visão de DJ. Não é uma partilha para DJs, é uma partilha que é pensada primeiro que tudo com os meus alunos de dança em mente, para que consigam perceber que escolhas é que eu faço ao longo de uma noite e com isso terem mais ferramentas para ler o DJ e a proposta que lhes é dada, porque é uma parte de uma comunicação que é feita não a dois, mas entre um DJ ou dois DJs, o que seja, e uma comunidade, um empregador que tem uma ideia da noite e uma comunidade que está a dançar e que está a ouvir. Ok, então mais uma vez, eu não tenho um guião, como tenho feito noutras partilhas, e por isso faço pequenas notas, pequenos tópicos, portanto peço-vos desculpa, vou espreitando para falar um bocadinho acerca deles. Primeiro que tudo, se eu tiver que escolher assim à partida sem pensar muito, eu gosto de ter uma noite só de salsa e cha-cha-cha. É assim a minha área principal. Agora, quando eu digo só salsa, é mentira. E só cha-cha-cha é mentira porque não é só. São culturas vastíssimas. O que acontece quando há outras misturas? Quando, por exemplo, temos uma noite com salsa, bachata, kizomba. A salsa, por exemplo, acaba por se reduzir essa amplitude deste mundo que é a salsa. E acabamos por ter pouca noção da variedade, da especificidade e da forma como podemos expressar-nos de maneira diferente, com estilos diferentes dentro da salsa. E, portanto, eu gosto de poder especificar. Apesar de que há alguns modelos que me dão também bastante prazer. Por exemplo, e isto para alguns é um bocadinho surpresa, mas eu gosto bastante de fazer noites de salsa bachata 50-50. Tem sido fácil, com os pontos em comum, criar uma história ao longo da noite com estas duas expressões. Eu posso usar a salsa mais na perspectiva de festa, para puxar mais energia, posso usar a bachata com uma onda mais doce, mais romântica, para baixar um bocadinho, mas há temas comuns dentro da música latina que nos permitem contar uma história comum. E também usar no merengue e também usar dentro do cha-cha-cha. Depois, quando abrimos um bocadinho mais, e isso por uma questão de hábito, nós e pela proximidade com outras culturas, habituamos a ter as noites latinas com música africana, aí, por muito que haja pontos em comum, e há,
também há muitas diferenças em termos temáticos, em termos expressivos, em termos da própria relação das pessoas na dança. E eu tenho que ter isso em conta como DJ, porque eu vejo essencialmente e primeiro que tudo como utilizador, como bailador, depois como professor e também um pouco como bailarino, mas isso não é o mais importante. Mas como bailarino eu tive a oportunidade de estudar as músicas de determinada forma que consigo perceber qual é como é que eu posso tirar mais partido delas. E depois, como DJ, vou ganhar na minha própria experiência, na observação da reação das pessoas à minha música. E atenção, eu como DJ sou não só não é só uma tarefa que eu tenho que fazer, eu também sou utilizador. Ou seja, eu gosto também de pôr música para mim próprio, mesmo quando estou a trabalhar. Não é esse o primeiro objetivo, mas uma das coisas que eu sempre digo para mim próprio, para me organizar um bocadinho, que é, eu não ponho música que não gosto. Ou seja, aquelas músicas que não gosto mesmo, ponto. Posso pôr música que gosto mais, música com a qual me identifico mais, ou menos, mas dentro de cada estilo, eu ponho aquelas que me tocam mais, porque aí sou eu que as torno minhas e consigo expressar-me. Da mesma forma como em português eu utilizo o vocabulário que me diz alguma coisa, que tem um imaginário na minha cabeça, porque se eu começo a utilizar um vocabulário que não é meu, eu vou comunicar mal a minha mensagem. E aqui tenho um ponto importante. Como DJ, eu tenho uma mensagem a comunicar, eu estou a servir as pessoas que dançam, mas é a minha expressão dentro desta linguagem que é reproduzir música, interligá-la ao longo de uma noite. Portanto, isso é bastante importante. Para além disso, eu sinto que devo definir a minha ação também com outros objetivos. Eu quero servir as pessoas que dançam, eu quero servir a pessoa que me contrata, que quer a música para X e X objetivos. Nem sempre isso é muito claro, é melhor quando é mais claro, porque o DJ fica mais protegido quando de repente o público não adere, sei lá, num evento comercial. Quem contrata pede música chill out e de repente as pessoas reagem muito mal e depois aí há uma comunicação. Se é muito clara o pedido do empregador, depois podemos conversar, mas eu estou protegido. Se é para ver lá, para umas coisas, talvez seja, eu posso ter sensibilidade, pode correr bem, mas pode haver momentos em que a coisa corre menos bem. Portanto, é muito importante perceber que eu estou a comunicar com o empregador, estou a comunicar com as pessoas que lá estão, posso conhecer mais ou menos os seus objetivos, e eu sou DJ primeiro que tudo para a dança. E isso é muito importante porque é preciso eu conhecer a dança, conhecer todas as suas vertentes, a vertente cultural, a vertente da comunicação entre os pares, a vertente fisiológica da dança, saber que as pessoas que estão à minha frente têm um nível X ou um nível Y, ou dançam há mais tempo, estão mais ligadas à cultura, menos, quais são os objetivos das pessoas naquela noite. E também é muito importante, e isso às vezes esquece um bocadinho, que é o DJ está a fazer o papel da orquestra. Eu estou lá para servir a música também. Claro que eu estou a utilizar a música como uma linguagem para comunicar, mas neste caso a própria linguagem é um fim em si mesmo. Eu estou a prestar uma homenagem aos músicos, eu estou a tentar ser o mais fidedigno possível no respeito pelo espírito que eles emprestaram à música, à letra, à cultura que eles integram, e portanto não estou só a lançar as músicas que funcionam, não é só isso. E dou-vos um exemplo um bocadinho ao contrário, que é quando eu não respeito. Há uma música, uma kizomba, que fala muito machista, uma em particular, nem vou dizer qual é, muito machista, com uma perspectiva de que o homem pode fazer tudo, mas a mulher se faz igual, é uma desgraça, não sei o quê. E há várias mulheres que me pedem para pôr essa música à noite, porque gostam da melodia, nem ouviram a letra. Eu por princípio, não ponho, ponto. Para mim é muito importante que eu seja honesto comigo próprio e que tenha determinado tipo de valores que são os meus e que eu vou mostrar porque foi a mim que me contrataram. Mas também pelo lado positivo, é muito importante que eu respeite os valores mais positivos e que não os esconda, ok? Eu tenho que ter cuidado com algumas músicas para não as colocar em determinadas situações em que elas percam visibilidade, em que sejam mal interpretadas.
há momentos em que não é para ouvir uma música mais de Latin Jazz, mais experimental, há momentos em que isso vai funcionar mal em termos sociais e por isso as pessoas vão se sentir constrangidas e a música não lhes vai saber tão bem, não vão ter a disposição. Se calhar faz mais sentido no final da noite, quando as pessoas já resolveram a forma como comunicam dentro da pista de dança, já estão mais aquecidas, mais à vontade, estão mais relaxadas e de repente posso pôr uma música um bocadinho mais longa, com mais subtileza, com uma música às vezes não tão explosiva, mas muito, muito, muito rica e que naquele momento da noite é possível ser valorizada. Ok? Bom. Então, vou-vos partilhar aqui algumas das ideias, das coisas que me passam pela cabeça e dos parâmetros que eu tenho que equacionar quando ponho música. Primeiro que tudo, e isso é uma coisa muito importante quando falamos de dança, que é a velocidade da música. E eu dou-vos o exemplo da salsa, que é mais difícil porque a salsa tem um espectro gigante, entre 150 batidas por minuto e, socialmente, 210. Bom, há DJs que fazem a contagem a metade, entre 75 e 65, mas, bom, isso é uma questão técnica, mas tem um espectro muito grande. E portanto, eu tenho que perceber quem é que lá está, se tem capacidade física, se tem aquecimento. Para mim, eu vejo isto como o ir fazer jogging ou ir correr. Bom, eu não começo a correr na velocidade máxima. Qualquer desporto, qualquer atividade física tem um momento de desentorpecimento, ok? Eu vou libertar o corpo, vou começar a aquecê-lo, tenho que fazer movimentos mais simples, até para não me lesionar, mas essa relação do corpo e da mente é muito importante, porque se eu começo a abrir com o corpo, é muito brutal, e toda a criatividade, todo o lado emocional, intelectual, acaba por ficar para segundo plano, então acaba por ser ali uma luta. Porque é que haja um aquecimento gradual do corpo, para que as pessoas se sintam à vontade e não sintam que tenham que fazer tudo logo. E portanto, eu costumo começar com música relativamente calma. Mas é preciso ter cuidado no início de uma noite, se a coisa for demasiado calma e se as pessoas não tiverem a capacidade de aproveitar uma música muito calma, posso matar a energia. Portanto, eu quero dar-lhe alguma energia. Mas há formas diferentes. Há músicas cheias de informação, com muita energia, mas com uma velocidade relativamente mais baixa. Como é que eu faço isto? Como é que eu decido? Decido pelos BPMs, mas também decido pela minha experiência como professor e pela minha experiência de escutar a música, mas eu quero sempre dançá-la um bocadinho onde eu estou. Eu tento imaginar-me na pista de dança e perceber o que é é viável, o que é confortável naquele momento. E, portanto, tento acompanhar mentalmente essa atividade e tento o mais possível que haja movimento do corpo como DJ o tempo todo. Não quer dizer que eu esteja a dançar de um lado para o outro, mas que esse movimento esteja constante para que eu não me desligue do lado físico da dança. Eu tenho mais do que uma estratégia, vou aprendendo com pessoas com muito mais experiência, mas eu tenho aqui uma estratégia que me ajuda, que é criar uma rampa de lançamento da energia e da velocidade, ter uma ou duas músicas que vão bastante lenta, um bocadinho menos, vão subindo, chegam a uma plataforma em que fico mais ou menos com música confortável, mas com energia, em que as pessoas se sintam bem, que seja bom para todas as idades, mas que puxe por elas. E depois, se a coisa estiver bem, se eu conseguir perceber que as pessoas estão a reagir bem, não estão a desistir, a ficar cansadas ou a ter dificuldade em colocar o seu vocabulário em prática, o que eu faço é, no final deste conjunto de músicas, subo uma, duas ou duas mais curtas. E isso é como o sprint no final do jogging. Vamos correr 45 minutos. Nos últimos 2 minutos conseguimos dar aquele sprint e depois respira fundo, para tudo e vamos relaxar e depois logo se vê se precisamos de aquecer outra vez, depende do nosso exercício. Neste caso, eu vejo este movimento um bocadinho sinusoidal. Eu vou sempre ter que voltar a subir e a descer ao longo da noite, é quase como uma respiração. Agora, este é o gráfico básico. Agora, se o gráfico vai também subindo e descendo, é outra questão. Geralmente sim,
numa noite normal a coisa começa relativamente tranquila, não sem energia, mas tranquila, e sobe, e queremos manter a coisa lá em cima no momento em que toda a gente está a dar tudo, e depois levar as pessoas calmamente a sair deste exercício, a entrar em repouso, da mesma forma como o faríamos num exercício físico, e depois vamos sentar, vamos respirar, vamos deixar que toda esta informação vá integrando o corpo e que vá saindo toda a energia, também que a gente leve qualquer coisa connosco. Isso para mim é muito importante. Eu não vou agora falar de questões técnicas de velocidade, ou seja, exatamente qual é o tempo que uso. Eu tento adulterar às vezes um bocadinho a velocidade da música sem adulterar o seu caráter, porque se muda radicalmente a velocidade, se eu agarro numa bachata e lhe duplico a velocidade, deixa de ser, quer dizer, é irreconhecível, é preciso ter cuidado, há um limite a partir do qual nós estamos a desrespeitar o trabalho dos músicos. Portanto, temos que escolher também as melhores músicas para acompanhar este trabalho de velocidade. E portanto já falei nesta ideia de progressão, e com isto vem a ideia do corte, deste descanso. Em Espanha é mais normal haver um corte com chá-chá-chá tranquilo. Por exemplo, em Portugal, durante muito tempo isso não era normal, porque nós não tínhamos tanto acesso a essa cultura do chá-chá-chá, e então foi nas noites de salsa, estou a falar de noites de salsa, peço desculpa, é normal que se corte com outras músicas. A bachata também não era relevante durante muito tempo, e portanto cortava-se com kizomba, com zouk, e isso é um momento de descompressão. Acho que é possível criar essa descompressão não baixando demasiado a velocidade, depende da altura da noite. Acho que há momentos que são de festa, baixamos um bocadinho, porque em termos fisiológicos ajuda um bocadinho, mas o espírito da música pode não ser de repente do slow, certo? Mas pode ser mais doce, pode ser mais lento, mas com alguma energia. Depende da altura da noite, mas eu quero que as pessoas possam respirar um bocadinho. Nesse sentido, a bachata também é relativamente confortável, porque está ali num nível, numa velocidade que é confortável para o corpo. O chá-chá-chá, mais ou menos, também tem velocidades parecidas com a da bachata, mas depois tem uma base que usa sempre contratempo, portanto usa aquela velocidade, suponhamos 120 batidas por minuto, que é tranquila, com energia mas tranquila, mas depois o chá-chá-chá é pisado ao dobro, a 240. Portanto, eu evito colocar chá-chá-chás muito rápidos, porque acho que as pessoas depois têm dificuldade no geral em acompanhar essa relação, essa disparidade entre os tempos fortes entre a pulsação e os contratempos, tempos e contratempos. É um bocadinho difícil, eu prefiro usar música um bocadinho mais lenta. Bom, então o que é que eu quero? Eu quero quebrar, quero fazer com que respire, mas depois também quero criar outra vez uma espécie de chamada para uma nova subida. E essa chamada pode ser feita com uma música diferente, imaginando que eu corto, que utilizo uma bachata mais suave, por exemplo, corto com uma bachata e de repente utilizo uma bachata que tem uma outra energia e que vai buscar alguma sonoridade da próxima música, de uma salsa, ou então posso cortar com uma bachata ou duas, ou cortar mesmo, mudar e começar a crescer já dentro de outro espírito. E isso para mim é dos trabalhos mais difíceis, que é saber qual é o momento em que podemos fazer estas transições de forma gradual, ou o momento em que um corte assim, brutal, que também funciona. Às vezes sabe mesmo bem, nós fazemos o sprint e acaba o sprint, pum, de repente, e a gente para e fica a sentir a respiração. Noutras vezes temos que ir relaxando de forma mais gradual, e isso não é fácil de perceber numa pista de dança. Não me parece, acho que é possível, acho que há estratégias para isso, mas acho que é das coisas mais difíceis, como criar o contraste certo para aquela história. Se é
em continuidade ou sem ruptura, e em que tipo de ruptura, porque eu estou a falar de velocidades, por exemplo, ou de expressividade da música, mais energia, menos energia, mas pode ser outra coisa. Eu posso cortar, posso estar a falar de festa e de repente vou falar de romance. E isto já são temáticas. Posso estar a utilizar uma voz masculinas e de repente cortar com uma voz feminina mais doce, ou mais estridente, ou mais... Bom, é imensa coisa. Depois falamos das transições. E isso é um tema que eu sei que é muito querido de muita gente, apaixonados pela dança social, porque é difícil de gerir para quem põe música e para quem está a dançar. E há muitas opiniões diversas. E eu, felizmente, consegui ver mais do que uma forma de fazer as coisas e perceber que são ferramentas diferentes e que podem ser utilizadas de forma respeituosa e de forma a servir as pessoas que lá estão e a contar a nossa história. Eu, durante uma fase, não acreditava em fazer transições, ou seja, em fazer mixes das músicas em salsa. É muito mais fácil fazê-lo em bachata mais moderna ou em kizomba, porque têm as batidas muito regulares, ou às vezes feitas por computador, e são feitas mesmo para isso. Muitas kizombas acabam no 8 para começar, e começam logo no 1. É muito fácil. Aquilo é feito para haver muitos mixes. A salsa não é bem assim e tem uma diversidade muito maior. E a maior parte das vezes tem variações rítmicas, tem finais falsos, o que pode acontecer é, das duas uma, ou nós fazemos uma transição, ou nós deixamos que a música acabe e entra a próxima. Esse timing também é um timing difícil. Eu tenho visto pessoas a experimentar pôr música pela primeira vez, que é, quanto tempo é que se espera desde que uma música acaba até que outra comece. Para além disso, eu posso criar uma transição em que se percebe perfeitamente o final da música, mas que já se está a ouvir o início da próxima. Eu posso, numa outra estratégia, cortar mesmo uma música a meio, que é muito grande, e fazer um mix orgânico e que de repente entra noutra música. E aí, eu, pela minha experiência pessoal, acho que é importante haver alguma variedade. Não fazer sempre da mesma forma, e com essa variedade perceber a reação das pessoas. E de vez em quando é preciso provocar, certo? E de vez em quando estamos também a experimentar. Uma coisa que teoricamente parecia bem e que ali nos auscultadores a coisa funcionou, e depois em termos da dança as pessoas baralharam-se. E aliás há músicas que se põem e que não são tão fáceis de identificar como bachata ou salsa ou som cubano ou não sei o quê, e são difíceis de identificar. E se as pessoas vêm num ambiente de academia, de aulas, eu sei que isso vai complicar. Então, da mesma forma, se eu percebo que as pessoas têm ali um desafio nas transições e é difícil de identificar, se não se sentem totalmente seguras e confortáveis, vai ser um choque. E é possível ter pessoas na pista de dança que digam: eu não gosto de transição nenhuma, porque é uma grande confusão e não deve-se respeitar a música até ao fim, e depois eu não consigo largar o par porque estou a dançar mas que já não queria dançar mais. E há pessoas que acham que isso é interessante como personalidade na história que se conta, na história auditiva que se conta, um extra que se coloca às músicas, um highlight de determinados aspectos. Bom, e eu falei de algumas formas de mostrar mais básicas, depois pode haver outras mais complexas, com mais misturas, mais sons a aparecer em cima, mais alteração da própria música. Mas na realidade eu sinto que um DJ destas áreas deve respeitar primeiro que tudo a música e a orquestra. Não são músicas feitas para remixes. Pode-se fazer em estúdio, mas primeiro que tudo temos que respeitar quem dança e os processos de quem dança e os hábitos sociais e a música em si. E portanto, se eu tenho, sei lá, dou-vos um exemplo, se eu tenho duas músicas com 7 minutos cada, e eu corto uma música aos 5 e ponho o resto da outra, fico com 12. E se eu não faço esse corte, bom, agora exagerei, mas pronto, tenho uma música com 7 e outra com 4. Vá, assim é melhor. Essa dos 7 eu corto aos 5 minutos
e depois ponho a outra 4. E se não fiz bem a transição, tenho 9 minutos, e 9 minutos é muito para a maior parte das pessoas. Podem não ter interesse em dançar tanto tempo com aquela pessoa, podem não ter vocabulário, pode haver uma série de desconfortos. Portanto, eu preciso de testar, mas eu preciso ter cuidado com o tempo. Isso também é muito importante, para além da velocidade, que é o tempo que dura uma música. E há músicas que têm uma dinâmica que nos levam, se as pessoas estiverem envolvidas, esquecem-se que aquilo durou 6 minutos. E há músicas que têm um contínuo e uma repetição que faz com que os 6 minutos pareçam 12 minutos. E isso é desconfortável para quem dança. Eu preciso de ver se as pessoas estão confortáveis com a dança que podem trazer durante aquele tempo. E podem não estar à vontade para tanto. Também é importante, para mim, haver variedade no tipo de dinâmicas dentro das músicas. Ou seja, estas músicas mais repetitivas podem ser interessantes, mas é preciso ter cuidado, porque se uma pessoa repete, acaba por adormecer, e então os bailadores vão estar a sentir que são eles que têm que dar energia àquilo que não é a música que os puxa, e as coisas ficam mais longas. E eu quero algo que seja orgânico e que de vez em quando tenha esse platô, mas que puxe, que crie os contrastes para que eu traga as pessoas comigo e depois que aproveite aquilo que elas derem. E portanto, acho importante criar contrastes para chamar a atenção. E sei lá, com os complementares. É um bocadinho essa a ideia. Criar uma harmonia também com as dinâmicas. Há músicas que são mais de altos e baixos e paragens, e há músicas que são mais lineares. Bom, há muitas variedades de dinâmica dentro de uma música. E também me parece que pode haver, eu posso escolher a variedade perante outros parâmetros, como o tipo de voz, ou se a música serve a voz, ou se a voz é só mais um dos instrumentos a par dos outros. Há muitas coisas que se pode escolher por aí, para além dos géneros específicos e da proveniência das músicas. Uma música, uma salsa cubana é uma coisa, uma salsa que venha da Colômbia ou de Nova Iorque, só isso já cria referências diferentes, que eu posso criar essa variedade. Já agora que estou a falar disso, também é muito importante para mim, se eu tiver tempo, respeitar essa variedade, dando o destaque necessário para que as pessoas percebam que isso está a passar. Percebam que eu estou a valorizar naquele momento uma salsa moderna porto-ricanha, que tem um determinado tipo de sonoridade, um determinado tipo de paragens, um determinado tipo de expressão, e se eu tenho que criar contraste, sim, mas tenho que dar tempo para que isso viva. E tenho uma das estratégias é, num conjunto, quase como uma tanda da milonga, num conjunto de músicas, eu tento respeitar um bocadinho um estilo. Se for salsa de Porto Rico recente, posso usar mais esse estilo, e depois se calhar nas pontas, para iniciar coloco algo que não faz parte do estilo, mas que tem alguma sonoridade parecida. Para sair posso já pensar naquilo que vem a seguir, e portanto a última música já tem uma provocação, já mistura com um bocadinho qualquer coisa cubana. Há muitas formas há muitas fusões dentro da música, não é? Eu, por exemplo, gosto de vez em quando de fazer um conjunto de músicas com referências brasileiras na salsa. Há várias. É uma das formas de contar uma história, mas tem que lhe dar um bocadinho de tempo suficiente para que as pessoas reconheçam e tenham prazer em descobrir. Então, essas músicas são adaptações de músicas brasileiras. Olha, agora é um conjunto que respeita, que está nesta onda brasileira. Porquê? Que música é que é? Bom, outra questão aqui que é como é que se dá energia à pista. É muito genérico dizer nós temos que ler a pista e ver se as pessoas estão a reagir. Então, isso é uma coisa muito genérica. Depois, na prática, o que é que acontece? Experimenta-se uma coisa e toda a gente reage ao mesmo tempo.
Parece-me que não. Apesar de que eu acho que há uma energia de conjunto. Eu, como bailador, como utilizador do social, sinto quando as pessoas estão viradas umas para as outras, quando estão a puxar umas pelas outras, ou quando há um ambiente absolutamente atomizado. Então eu gosto mais como DJ quando vejo que as pessoas estão juntas. E aí faço parte deste conjunto. Eu também estou nesta mesa, na conversa, e eu proponho. Mas nem sempre isso acontece. E há momentos da noite que não são fáceis. Se eu estiver a pôr música numa sala secundária, é o que eu menos gosto. Ou há muita gente e está tranquilo, ou se há pouca gente, a sala secundária é uma sala rotativa. As pessoas vão lá, dão um pé de dança, 2, 3 músicas, vão-se embora. Então temos sempre que construir e depois destruir, e constrói, destrói. É muito difícil. Então eu acho que há outras estratégias. Para mim, houve algo que eu reparei que funcionava com alguns amigos, algumas pessoas com experiência, professores, bailarinos. Dou-vos o exemplo, por exemplo, do Paulo Encarnação, do Luís Nunes, do Guima. São pessoas que têm uma energia muito forte e que têm determinado tipo de preferências musicais. E eu sei que eles fisicamente reagem a elas. E sei que eles costumam dar energia às outras pessoas à volta pela sua própria expressividade. E então eu sinto que tenho que criar aliados dentro da pista. Eu agora estou a falar de professores, mas não precisa de ser. Eu tenho que criar aliados dentro da pista e relacionar-me com eles e perceber que, às vezes até verbalmente, dizer, olha, esta música é para ti. Isso faz toda a diferença. A pessoa sente que reconhece, olha, lembra-se, isto é mesmo uma conversa entre o DJ e os bailadores. E a música e tudo mais, e o bar. Mas eu sei que o Paulo Encarnação gosta de uma música X. E se eu conseguir arranjar uma forma que ela faça sentido naquele momento, eu sei que ele vai curtir. Eu sei que ele vai olhar para mim porque tem esse respeito pelo DJ, porque ele também põe música. E sei que isso vai, de forma subliminar, aumentar um bocadinho a energia da sala. Agora, não posso estar refém de tudo isto. Mas eu acho que, para mim, esta é a resposta certa, e aqui é muito discutível, àquela disputa de eu vou fazer aquilo que eu gosto, ou vou fazer o que as pessoas gostam, porque depois eu ponho o meu estilo sempre. É claro que eu tenho a minha forma, é a minha música. E as pessoas ouvem-se porque me conhecem e vieram para me ouvir. Ou então eu estou sempre preocupado em o que é que as pessoas querem, mas depois não dá para agradar a toda a gente. Eu acho que tem que haver aqui alguma flexibilidade, que é, sim, eu tenho que ter a minha identidade, posso decidir que é uma noite mais com um conceito mais fechado, que tem a ver com a minha decisão, é um conceito mais aberto, em que eu me vou adaptar, mas eu quero ter pessoas a reagir e preciso sempre de criar pontos. Mas depois eu vou-me adaptar a todos. Chega um e diz eu quero Marc Anthony, chega outro e diz eu quero isto, e aquela música. Eu prefiro comentários positivos como DJ. Prefiro que alguém chegue e diga, olha, gostei muito daquela, qual é? Porque aí não me vem dizer, estás a pôr aqui um conjunto de músicas que é uma porcaria, eu queria era Marc Anthony, por isto, por aquilo. Geralmente são razões muito egoístas. Falam de si próprios, não falam de verdades absolutas em relação à música. Não é produtivo. Para mim é muito mais produtivo se as pessoas reagirem bem a uma música e me disserem, esta é que é. Eu, pronto, espera lá. Eu sei que aqui tenho um espaço aberto para contribuir e para dar algo, e porque essa pessoa pode me dar algo de volta, porque está num espírito construtivo. Mas, resumindo, aqui o que me interessa nesta discussão, se nos adaptamos de mais, de menos, é criar outras estratégias para conciliar esses dois mundos. Então, na realidade, eu não estou sozinho a tentar apagar todos os fogos, eu estou a fazer um trabalho de grupo. Essa é que é a diferença. E aí vejo como professor, eu não estou a dar aulas numa turma àquele, e depois àquele, e agradar a todas as diferenças. Sim, porque não tenho alunos suficientes para fazer turmas em que todos os alunos têm todos os mesmos objetivos iguais. Então, o que é que eu quero? Eu quero criar os valores da turma, quero criar uma forma de funcionar e depois ter pessoas dentro da turma que
me representem como professor, que me ajudem um bocadinho a cuidar desses valores e dessa comunidade, que sejam também, que possa ser um aluno que pode ser um anfitrião, e pode receber os outros, pode cuidar. E quando esse aluno começa a cuidar e começa a assumir esse papel e a estruturar também o grupo e a turma, ele vai aprender mais e vai se sentir orgulhoso. E então esta é a minha perspectiva como professor, que até agora tem funcionado bastante bem e tem funcionado cada vez melhor, porque tenho menos medo de ter que estar sempre a adaptar. Tenho segurança no meu estilo, mas também sei ouvir e sei usar o grupo para criar turma, para criar solidariedade e uma rede de unidade em que todos puxam para cima. Essa minha perspectiva trago-a para a pista e trago-a para a minha perspectiva de DJ. Eu quero que algumas pessoas sejam também líderes dentro da pista, que puxem para cima, que sejam responsáveis por criar pontos para que as pessoas comuniquem. E a partir daí, primeiro que tudo, o que nós vamos lá fazer é comunicar com os outros. E é óbvio que gostamos mais de umas linguagens, menos de outras, mas vai ser sempre divertido poder entrar e sair da zona de conforto se estivermos todos em conjunto e se tivermos boas referências à nossa volta que nos indiquem um bocadinho o caminho e que desbloqueiem algumas inseguranças ou irritações, o que seja. Dito isto, obviamente, o objetivo não é agradar a toda a gente na sua perspectiva pessoal e egoísta. Interessa-me criar uma noite que seja de forma genérica, positiva, onde as pessoas cada uma possa ir tirar aquilo que é suficiente e positivo para si, dentro de parâmetros desta cultura e deste tipo de dança que eu estou a respeitar. E de uma comunidade em particular. Se for em Lisboa é uma coisa, se for em Tavira será outra um bocadinho diferente. Eu tenho que conhecer as pessoas. Bom, então já estou a falar aqui um bocadinho desta ideia da leitura da pista. Acho que depois aqui também há escolhas a fazer, porque lê-se a pista desfocando e vendo o grupo todo, lê-se a pista pelas pessoas que não estão a dançar. Eu já ouvi vários DJs com esta perspectiva e parece muito interessante. O objetivo é olhar para as pessoas que não estão a dançar e perceber porquê. Lê-se a pista de vez em quando, observando a expressão pessoal e emocional de um par em particular e metendo-nos com eles. Acho que tem que ser sempre uma leitura de variedade, porque a noite é feita de todos esses componentes e, portanto, é preciso ter cuidado, porque se escolhemos só uma fórmula, parece-me que nos pode escapar um bocadinho de tudo o resto. E também é muito importante para quem utiliza a noite que possa ser expressivo e que possa mostrar com o corpo, com a sua comunicação, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, aquilo que está que mexe, aquilo que nos faz criar qualquer coisa de diferente na nossa dança, na comunicação dos outros, porque o DJ vai estar atento a isso. Não se escondam, ou seja, o papel de quem está na pista de dança é tão importante como todos os outros. Não está lá só para utilizar e ir embora. Está lá para receber e para dar. Também vai dar o dinheiro à entrada, mas vai dar mais do que isso se não quer receber algo que seja mecânico e absolutamente previsível. Por último, deixo aqui também uma ideia, uma sugestão, e foi algo que foi mudando por várias questões. Algumas pessoas, ou cubanos, por exemplo o caso da Lilian Rivera, que começou a chamar a atenção ao João Santos, amigo, DJ, para as letras. Olha, cuidado com esta letra. Ela, sendo uma falante de espanhol de forma nativa, tem mais facilidade, está mais atenta às letras da música, às nuances, às insinuações da letra, e portanto pode chamar a atenção de outra maneira.
quando nós não estamos tão habituados, por muito que se separarmos e ouvirmos, conseguimos perceber o que está a ser dito, porque em geral, e eu estou agora a falar de espanhol, porque estamos a falar muito da música latina, e eventualmente de inglês em algumas versões. Nós, se estivermos preocupados com muitas outras coisas, aquilo passa, nós ouvimos uma frase mais forte, duas, mas não seguimos a história toda. E eu tenho feito um esforço e tem sido um prazer poder ir ver com calma a letra da música, e aí é a minha perspectiva como bailarino. Quando vou criar uma coreografia, e tenho feito isso com a Raquel Santos, vamos à procura, quando a música tem letra, do significado, para que possamos dar sentido à nossa dança, para que a coisa não seja contraditória. Se eu vou fazer uma coreografia com Outra Oportunidade, do Jimmy Bosch, que é uma música acerca da morte do irmão por overdose e sobre a outra oportunidade que a vida nos dá, se eu fosse coreografar, eu não ia fazer uma coisa de festarola e de cabaré, por muito que a música me pudesse, por alguma razão, puxar para aí. Eu não estou a dizer que é que se deve e não deve, que é certo e errado, mas acho que há ferramentas mais certas do que outras para os nossos objetivos, e é muito importante respeitar aquilo que nos é dado e com o qual trabalhamos. E neste caso, como DJ, também é importante perceber o que é que está a ser dito, que tema é este e como é que este tema pode colaborar para a história geral daquela noite, e para a história destas pontos que nós vamos criando entre áreas, entre estilos de música diferentes, géneros. Isso é muito importante, perceber como é que são construídas as histórias de amor e desamor dentro da bachata, o que é que elas estão a expressar, como é que elas são diferentes dessas mesmas histórias mais carregadas sexualmente dentro da kizomba, algumas delas, obviamente. E essa tensão faz toda a diferença. No caso da música, ou por exemplo kizomba ou semba, que seja cantada em português, é mais fácil para os portugueses identificarem-se. Por isso é uma das razões pelas quais a kizomba está muito na moda, porque nos é confortável e nós conseguimos perceber o sentido daquela música, e se nos diz alguma coisa, quando a escutamos, é uma banda sonora da nossa vida. Mas também o podemos fazer com outras músicas. Portanto, eu tenho tentado fazer mais isso como DJ, a partir da minha experiência como professor e como bailarino e como amante da música, e sugiro também a quem usa à noite, deem um bocadinho de oportunidade, especialmente se a música já é repetida, já a ouviram noutras noites, deem a oportunidade à música e parem um bocadinho para ouvir, mesmo quando dançam. Antes de evoluir muito na dança, evoluam com a dança, evoluam com o par devagarinho, mas ouçam um bocadinho qual é o tema, o que é que está a dizer, o que é que está a dizer o coro, qual é o desafio, se é uma letra mais festiva, se é uma letra mais superficial, ou se vai um bocadinho mais além. Muitas músicas têm conteúdo social, político, têm conteúdo um bocadinho menos leve, menos festivo, como a música que eu vos disse há pouco, da Outra Oportunidade. Falam de muita coisa. Nós, em Portugal, não estamos habituados a usar música tão ritmada e tão energética para falar de coisas que não sejam festivas. Não é tão habitual. Mas isto é uma especificidade e, portanto, se nós ganhamos essa outra dimensão, a nossa dança também vai ganhar sentido. Pode ser o mesmo passo, mas se eu, naquele cross, em vez de dizer, sei lá, que isto é neutro, uma coisa sem sal, naquele cross eu digo, eu estou com energia, ou eu estou zangado, ou eu estou a seduzir, ou eu estou a envolver, ou estou a brincar. É totalmente diferente se conseguimos associar isso à letra. Nem sempre tem que ser obrigatório, especialmente no social, é diferente do palco, mas é mais uma vantagem. E vejam também, tomem atenção, vejam também se os DJs estão a dizer alguma coisa com essa sequência. Eu, às vezes, o que faço tenho um conjunto de músicas românticas, tenho um conjunto de músicas que falam de desamores,
e posso resolver com um final feliz. Tenho um conjunto de músicas que falam de festa. Tenho um conjunto de músicas que é a música a falar da dança, ou a música a falar sobre a música. Há mil hipóteses aqui dentro, há mil nuances que nós podemos utilizar, ok? E por último, acho que para terminar, é muito importante vocês perceberem que um DJ, dependendo do seu estatuto, pode ser contratado para fazer algo ligado à sua identidade ou algo que vá servir um conceito da noite. É óbvio que a noite, no social, tem que ter um conceito em si logo à partida, mas pode ser um conceito que se abra mais ou menos a identidades dos DJs. E quando há menos experiência, e por exemplo no meu caso, eu tenho já há bastantes anos de experiência de DJ, mas não como atividade profissional, sim, não como atividade principal. E portanto, as pessoas sabem, conhecem a minha identidade também como professor, também como bailarino, conhecem a forma como eu ligo as áreas diferentes, mas como DJ não é tão fácil que me digam: olha, eu quero-te contratar porque quero exatamente aquilo que tu curtes mais fazer. Para isso eu tenho as noites que eu e a Raquel organizamos, como o Salsa Não É Paraíso, como a noite que eu organizei há pouco tempo do Salsa Trip, com o Ricardo Silva, em que tem um conceito específico. Neste caso, o Salsa Trip era uma viagem à volta do mundo, tínhamos slots de horários específicos e chamava a atenção para expressividades diferentes na música, na salsa, ao longo do mundo, pelo mundo inteiro. E, portanto, é preciso perceber bem qual é a liberdade que o DJ tem nesse espaço, para compreender também que há uma limitação do DJ naquilo que pode pôr ou não. E para finalizar, queria-vos falar um bocadinho da relação do DJ com os bailadores. Eu, quando o ambiente é descontraído, também sou bailador, DJ e bailador. Ou se tu estiver a trabalhar com outro DJ, que não é comum, eu gosto de trabalhar sozinho. Se for com outro DJ, só com um projeto comum. Mas posso ir bailar. Mas aí crio uma outra ligação. Quando não vou bailar, a relação é diferente. E às vezes custa-me, e vejo também isso com outros DJs, e eu faço questão, como bailador, de ir lá, dizer-lhes olá, agradecer, quer tenha gostado mais ou menos da noite, mas agradecer aquilo que estou a receber e dizer adeus, vou embora, foi bom, porque estou a entrar no espaço dele, na proposta dele, na casa dele, salvo seja, e estou a comunicar e tenho que respeitar isso. Eu acho que há várias formas de fazer isso. Às vezes há pessoas que não vão ter comigo porque não me querem incomodar. Claro, e eu percebo, isso é respeituoso, mas há várias formas. Às vezes um aceno, qualquer coisa. Mas eu não estou a dizer isso por uma questão pessoal, porque fico sentido ou porque pessoalmente preciso que vão ter comigo. Eu quero fazer parte deste grupo e, portanto, eu vou cumprimentar todas as pessoas e quero interagir com elas e gosto que elas o façam comigo. Mas estou a pensar isto noutra perspectiva, na perspectiva mais prática de integração. Eu, como bailador, quero reconhecer o DJ para que a minha cabeça faça um foco, faça aqui uma mudança no foco para o espaço onde estaria a orquestra, que é o espaço de onde vem esta energia para a dança, de onde vem a música. Eu sei que a música vem dos altifalantes, mas é ali que é criada, é ali que é pensada esta relação, esta proposta. E que se eu tiver essa atenção, a coisa faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E se conhecermos o DJ, e isto não é obrigatório, mas eu dou-vos um exemplo, que é quando tive a oportunidade para conhecer o Hugo Leite, que é um grande DJ, um bocadinho mais a fundo, profissionalmente, e em termos das suas ideias, das suas paixões, em relação à música latina e à salsa, tudo me fez mais sentido em relação às suas opções, que podem ser melhores, piores, são as dele, mas eu não quero só a música perfeita, aquela que funciona melhor, a noite perfeita, quero também uma noite que me dê sentido, que me faça levar qualquer coisa para casa,
não só aquela que possibilita aquelas danças impecáveis. E, portanto, esse foco nesse espaço pode-vos dar pistas acerca de como ler a proposta que vos é feita. Não pensem que que é uma jukebox. Não é. O DJ não está lá para carregar um botão e passar a próxima música. Acumular músicas é facílimo. Contar esta história, criar esta relação, fazer a investigação, criar pontos, criar desafios é algo bastante mais sofisticado. Não é algo fácil, nem toda a gente o faz bem sempre. Há pessoas que são mais experientes e que o fazem de forma mais consistente. Há pessoas que têm mais a ver com a nossa forma de contar histórias, com a forma que nós gostamos, do que outras, mas é importante perceber que dali vem um sentido e uma identidade específica, e se nós reconhecemos o espaço do DJ e essa comunicação com ele, se calhar vamos compreender coisas melhor, vamos compreender melhor aquilo que ele nos tem para dizer. No fundo é isso. Como quem vai ver um filme e se não tiver nenhum contexto vai perder muita informação, vai só ver o filme pela rama. Sei lá, se eu vou ver um filme coreano, vou ver um filme japonês e não sei nada da sociedade coreana ou japonesa, vou perder muita informação. Se eu for investigando, mesmo depois de ver o filme, se eu for perceber o que é que aquilo queria dizer, porque é que eles agem daquela maneira, de repente aquilo vai-me criar outro sentido. E é a mesma coisa que eu vos estou a propor aqui. É perceber de onde é que aquilo vem. Porque é que há aquela escolha daquele tipo de música? Guaguancó, som, bachata X, bachata pop, bachata tradicional. O que é que isso quer dizer e o que é que o DJ, na sua identidade, quer dizer com esse vocabulário na história que conta? Ok? Bom, espero que tenham gostado da partilha, e se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade em relação a esta experiência de DJ na relação com os bailadores, digam qualquer coisa nos comentários. Terei todo o gosto de continuar nesta conversa. Talvez esteja um bom tema para uma tertúlia, e se tiverem esse interesse, avisem, ok? Mais uma vez eu reforço que fiz este vídeo como DJ, sim, mas as histórias que eu estou a contar são as histórias de um DJ que, primeiro que tudo, é bailador, bailarino, professor de dança, e de como eu consegui ver este outro lado da relação na pista de dança a partir dessas experiências. É isso que eu posso trazer de único. Apesar de que eu sei que a grande parte dos DJs tem uma relação com a dança. Alguns DJs são professores, alguns DJs são professores, são bailarinos, alguns DJs dançam bastante socialmente, outros não, mas há sempre uma ligação com a dança na maior parte das vezes, e as pessoas, os DJs com essas experiências de áreas diferentes, vão poder trazer um aporte diferente. E este foi o meu, foram várias coisas que me preocupam e que me interessam. Não foram todas, obviamente. Isto tem pano para mangas, e pode haver a oportunidade de explorar um bocadinho mais a fundo alguns destes temas. Muito obrigado e até breve.